Paz e graça, meus irmãos. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito e por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer para com as nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar com os irmãos através deste vídeo, lembrando aos irmãos que a partir da semana que vem, aprove Deus que nós vamos estar fazendo cultos ao vivo pelas nossas lives de Instagram, Facebook ou até mesmo YouTube. O que Deus nos aprove fazer, nós vamos fazer para estar em contínuo contato com os irmãos. Eu quero falar da palavra de Deus, porque nesse tempo não há nada melhor para alimentar a nossa fé e o nosso coração se encher de esperança do que a doce palavra de Deus. Vamos primeiro fazer uma oração. Deus, eu quero te louvar porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Tem cuidado, Senhor, da minha casa, da minha família. E eu peço que o Senhor também cuide da família dos meus irmãos e de cada, Senhor, homem, mulher, filhos, da parentela dos seus filhos. Que o Senhor os livre e os guarde de toda armadilha de Satanás. Nesse tempo nós estamos em nossos lares, mas estamos, Senhor, contigo. De forma alguma estamos só. E a tua vara, o teu cajado, ela nos consola. Deus, ser conosco, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Eu falei sobre essa palavra no culto que nós tivemos no retiro. E eu quero compartilhar ela mais brevemente com os irmãos, porque é uma palavra muito eficaz. Toda vez que eu leio a palavra do Senhor do livro de Marcos, capítulo 4, que vai nos falar sobre quando Jesus apazigua a tempestade, é algo que me traz alegria e toda vez o Senhor fala algo novo comigo. A partir do capítulo 4, versículo 35, nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sob uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos fazer uma rápida exposição desse texto para que possamos entender o que o Senhor tem a nos falar nesse dia. Jesus, ele começa esse texto, o livro de Marcos, o escritor, ele começa dizendo: naquele dia, sendo já tarde. Eu já quero começar trazendo algo para a sua vida e dizendo que nunca é tarde para que nós possamos tomar um rumo novo em nossa vida. Jesus vai dizer para os seus discípulos: vamos passar, vamos mudar a direção, vamos mudar o rumo. Já era tarde, mas o Senhor das novas histórias, ele estava falando com seus discípulos. Já era tarde, mas ainda havia uma esperança de transformação ou de mudança daquele ambiente. E Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: vamos passar para outra margem, vamos tomar um novo rumo, vamos ver uma nova perspectiva de mudança. Jesus, tudo aquilo que ele faz tem um propósito específico para nós. Já era tarde, e às vezes você está achando que é tarde para tomar algumas atitudes na sua vida. Você pode achar que já é tarde para que você possa transformar o seu ambiente.
Você pode achar que já é tarde para haver uma transformação real e poderosa na sua casa, na sua família. Mas Jesus está dizendo que era tarde, mas que ele poderia dar um novo rumo na vida daqueles homens. A palavra nos diz que eles entram naquele barco com a promessa de que eles chegariam, porque Jesus diz: passemos para o outro lado. Às vezes há momentos na nossa vida em que Jesus ele nos fala uma palavra profética, uma palavra preciosa, mas nós não conseguimos acreditar, porque no meio do caminho, por muitas vezes acontece algo que nos tira do foco. A Bíblia vai nos falar que Jesus está ali com eles, dentro do barco, mas no meio do caminho se levanta um grande temporal. Aqui eu quero levantar outra questão, porque tempestade é a especialidade do crente. A tempestade é a especialidade do homem e da mulher de Deus, porque em todo tempo nós passamos por tempestades. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos tribulações, enfrentamos perseguições. É fato que toda vez que nós enfrentamos algo, Deus ele nos permite, nos capacita com a sua destra fiel de nós alcançarmos lugares mais altos e galgarmos novas estruturas na nossa vida. O fortalecimento para a nossa fé, ela é poderosa. E a palavra do Senhor nos diz que as lutas elas são momentâneas, elas são temporárias, mas que produzem um peso de fé muito excelente. E é isso que nós nos agarramos, que na luta temporária, na tempestade temporária, nós podemos alcançar e crescer grandemente na nossa vida espiritual. E a tempestade, ela veio sobre eles, ela veio sobre todos aqueles homens que estavam ali. Em comum, eles sofreram algo que não estavam esperando. E nós estamos nesse tempo vivendo algo que nós não estávamos esperando. É uma tempestade que se intensifica, mas que nós podemos nos agarrar naquele que está perto. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que aqueles homens, eles não acordam Jesus. A palavra vai nos falar que Jesus estava ali e as ondas estavam indo por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Quando o nosso barco se enche de água, quando nós vamos ver desenhos animados ou filme, a gente sempre vê alguém com um balde, tentando com suas próprias forças tirar a água do barco e lançar de volta para o mar. Aqueles discípulos, eu imagino eles fazendo a mesma coisa, eles pegando a água que já se enchia por dentro do barco e eles lançando fora. E às vezes nós estamos lutando ou estamos nadando contra a correnteza. Nós temos Jesus no barco, nós sabemos que Ele é poderoso, mas a nossa tempestade que estamos enfrentando ela é tamanha que a água vem e nós com os nossos próprios esforços tentamos tirá-la. E eles tentam segundo a sua maneira. E é segundo a nossa maneira que nós tentamos resolver a maioria dos nossos problemas. E pela maioria das vezes nós fracassamos e nos perdemos. Nós fracassamos em tentar romper as barreiras do impossível dentro da nossa possibilidade. E Jesus ele coloca bem claro, o impossível sou eu quem faço. E vocês tão somente deveriam depender de mim. E foi assim, é assim que eu vejo aquele texto. Eles começam a tentar fazer segundo a sua própria maneira e eles não acordam Jesus. E às vezes nós temos essas tempestades nas nossas vidas, depressão, desilusões, E nós tomamos atitudes. A maioria das pessoas que sofrem tempestades na sua vida, elas têm o costume de abandonar o barco. Quando se intensifica o problema, eles têm o costume de falar a famosa frase, salve-se quem puder. E eles defendem a si próprio, a sua vida própria. Aqui
é bem verdade que aqueles discípulos poderiam abandonar o barco e deixar Jesus ali só. Eles poderiam sair, né, daquele ambiente inóspito, daquele ambiente que eles não estavam acostumados e deixar Jesus ali. Eles poderiam ir embora. Às vezes nós fazemos dessa mesma forma, nós estamos na tempestade e em vez de nós nos agarrarmos a Jesus, de clamarmos a Jesus, de chamarmos a Ele, nós abandonamos o barco e deixamos Jesus sozinho, sendo que a solução do nosso problema está ali. É como a arca de Noé. Dentro estava difícil, mas fora é muito pior. Então nos mantemos dentro, nos mantemos com Jesus. Aqueles discípulos agora, eles tomam uma atitude na sua vida. E é certo que Deus, Jesus nunca está alheio ao nosso sofrimento. É que às vezes nós não conseguimos ou não colocamos Ele dentro dos nossos medos e das nossas dificuldades. Quando aqueles discípulos eles veem que eles já estão perecendo, a Bíblia está dizendo que eles chegam até Jesus em desespero. E você pode ver que nós podemos clamar a Jesus no começo do nosso problema, quando o começo ainda ele é pequeno, quando ainda é fácil de solucionar, mas nós como seres humanos, nós deixamos o problema ele crescer, ele tomar proporções maiores. Os discípulos, a Bíblia vai nos falar que eles chegam desesperados diante de Jesus e eles vão falar: Mestre, não te importa que nós venhamos a perecer? O Senhor realmente ou certamente vai nos deixar morrer? E aí Jesus ele desperta, ele acorda ali e ele vai repreender a tempestade dizendo: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando nós clamamos ao Senhor e nós buscamos ao Senhor, e se nós invertermos a ordem das coisas e tivesse clamado a Jesus em primeiro lugar, eles não precisavam ter passado por tamanhas aflições. Mas Jesus aqui ensina eles. E os discípulos eles tendem a aprender com Jesus. E vai dizer que eles despertam, Jesus repreende o mar. Porventura, até o momento, eles conheciam Jesus de ver milagres na vida dos outros. Mas aqui Jesus realiza um milagre na vida deles. Às vezes você tem visto milagres apenas na vida alheia, você tem sentido Deus e tem visto Deus apenas na vida das pessoas e não tem realmente observado que Deus ele está agindo em seu favor e em favor da sua casa dia após dia. Jesus ele vem, repreende a tempestade, a Bíblia vai nos falar que houve grande bonança, o vento se aquietou. E aí Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? E eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: eu não conhecia esse Jesus aí ainda não. Eu vi ele agindo na vida do fulano, vi ele agindo na vida do ciclano, vi realmente mudo falar e cego ver, mas até o momento eu não tinha visto esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles veem aqui que o Senhor é o Senhor não só que cura a enfermidade, mas é o Deus que salva o homem na sua necessidade. E Deus, meu amado, Ele tende a socorrer-nos nas nossas necessidades. Então somente nós precisamos ir até Jesus e despertá-lo na nossa vida. Então Jesus está dormindo? De forma alguma, mas às vezes Jesus ele está dormindo dentro do seu coração, ele não está despertado, a sua fé não está desperta, a sua vontade de buscar ao Senhor não está desperta, a sua vontade de ler a palavra, de orar e de trazer Jesus para pertinho de você a tal ponto de você em todo o tempo ver que Ele está agindo em seu favor, não está desperto. Então eu quero te convidar nesta tarde, nesta
início de noite, para que você esteja vendo Jesus como seu socorro bem presente na hora da angústia. É momento de angústia, é momento às vezes de choro, é momento às vezes que nós entramos em desespero pelo tempo que passamos, mas eu quero te chamar para um Deus que quer transformar a sua vida nesse tempo inoportuno. Nesse tempo difícil, o Senhor ele tende a avivar a nossa fé. E eu te convido a isso, a deixar Deus transformar a sua vida por completo, a depender fielmente e poderosamente no Senhor que trabalha em favor daqueles que te esperam, no Senhor que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, no Senhor que está com as suas mãos estendidas para nos guardar e nos proteger de todo mal e não deixar que nenhuma praga chegue até a tua tenda. Então que você possa saber que às vezes você está se sentindo em um momento tarde da vida, mas Deus ele quer mudar a direção, Deus quer mudar o rumo, Deus quer mudar a história. Você pode estar achando que está no meio da tempestade e a sua solução é abandonar o barco, mas eu te digo, não é. A solução é estar com o Senhor Jesus e despertá-lo em seu coração. Então eu te convido a nesses dias a orar, a ler a palavra, a jejuar, a colocar a sua família debaixo da poderosa mão de Deus. Porque está vendo esse céu aqui? Em breve ele se abrirá para levar a sua igreja. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E nós, meu amado, juntos somos a igreja do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então tenha fé, porque o nosso Senhor, ele é o nosso auxílio nesse momento de angústia. Então que nós possamos estar clamando a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que essa mensagem seja para a edificação do seu coração e da sua fé. Assista ela, compartilhe ela se essa for a sua vontade e veja que eu e a Igreja do Senhor nesses dias estamos em constante oração para que a sua fé seja alicerçada e a sua vida seja mudada em todo o tempo. Conte comigo, conte com a Igreja Metodista Wesleyana, tudo aquilo que você necessitar, estamos aqui para te auxiliar. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu te louvo, Deus, Pai amado, pela tua igreja. Guarda ela debaixo da tua mão de poder. Pai, nos fortaleça a cada dia e se conosco. Que a graça do Senhor envolva o coração dos teus filhos. Que o amor do Senhor, Papai amado, trabalhe em favor da tua igreja. E que nós possamos, Senhor, estar continuamente, Deus, na tua presença. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com os teus filhos e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Compartilhe a palavra de Deus dentro da sua casa e nesse tempo faça culto no lar. É uma palavra do seu pastor para que vocês possam estar em constante unidade. É tempo da família estar unida, é tempo da igreja do Senhor estar de joelhos. Amém? E Deus te abençoe e te dê uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus. Amém.